mais difícil do que a educação? Como é que é o seu dia a dia? Como é que foi? Como é que tem sido, inclusive, e a sua família? Porque se o chefe da casa é obeso e come muita gordura, como é que fica o hábito da família? O que é levado à mesa aí dos filhos, inclusive adolescentes, crianças? Como é que fica isso, Carrijo? A educação é a mais difícil, a reeducação e a manutenção, né? É lógico aqui que nós falamos, hoje nós temos muita informação, você vê as crianças, né? Nós estamos vendo aí agora a alteração no clima do mundo, não só aqui no Brasil, mas as crianças já buscando a preocupação com a degradação do meio ambiente, é a questão do alimento também. As crianças hoje sabem muitas das vezes as informações, mas os pais muitas das vezes não colaboram. Seria falta de exemplo. Coloca dentro de casa, ó, não toma refrigerante, ou não come alguma fritura, mas vai lá e come e não quer que o filho não coma, né? Então, acho que tem que ser a família tem que fazer o processo de reeducação. Hoje, na minha casa, por exemplo, eu tento, né, dar o exemplo e não cobrar, porque quando eu fiz a cirurgia da gastroplastia, eu eliminei 90 quilos, eu comecei a ser muito duro com a minha família e vi que aquilo não era o resultado. Porque eu não fui um bom pai, trazendo para dentro de casa e queria cortar imediatamente. Então, eu aprendi com a equipe multidisciplinar, que tem que ser gradativo. Essa reeducação, ela tem que ter um trabalho a curto prazo, a médio e a longo prazo. E essa reeducação faz com que você busque trazer alimentação mais saudável, saber qual que é a função, por exemplo, do carboidrato, que é fundamental, que é a questão, por exemplo, da energia, que muitas das vezes eu mesmo tinha pão, não vou comer pão, macarrão que engorda. Não, engorda é a quantidade. A qualidade é fundamental. Qual que é o papel da proteína? Eu, por exemplo, não como mais carne. E eu pensava, como é que eu vou viver sem comer carne? Porque meu estômago não aceita mais. Que cada um que faz a cirurgia tem um estilo diferente de comida. Eu, por exemplo, não consigo mais comer arroz nem carne, mas é porque meu organismo não aceita mais. Mas eu substituo o carboidrato do arroz, substitui a carne, que é a proteína, por outros alimentos. Então, para você levar para dentro de casa é fundamental. Então, hoje eu vou no supermercado, vou em qualquer lugar, eu olho o rótulo. Eu olho as calorias, porque isso faz o meu dia a dia. Porque quando eu vou no professor e me fala, você tem que fazer isso de exercício. Aí eu vejo que se eu faço uma corrida de uma hora, eu vou gastar 300 calorias, em um segundo eu como 500, aí eu peso na balança, porque uma hora de corrida é muito sofrimento, uma hora de academia. Então, esse é o papel fundamental da balança. Você tem que gastar e você tem que comer, então tem que balancear. Então, é fundamental a reeducação alimentar. Essa reeducação. Nós temos aqui muitas perguntas, então tem que dar continuidade com essa participação. Você poderia puxar gancho aqui para vocês. Doutora Dáurea, tem uma pergunta que é da Cíntia do bairro Santa Mônica. Ela diz até um caso específico com relação a uma doença. O que poderia dar de dica de alimentação para uma família onde um dos membros tem a doença de Crohn? O que a gente pode falar sobre isso? Olha, na doença de Crohn, nós precisaríamos estar conversando a respeito de qual é o momento clínico da doença que esse paciente apresenta. Nós não sabemos muito bem o que desencadeia a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal crônica. Mas uma das coisas que nós sabemos hoje que tem um papel importante na evolução da doença é a ingestão de gordura. Da mesma forma que a ingestão de gordura, principalmente o ácido graxo ômega 6, tem um papel em outras doenças, como, por exemplo, os cânceres de intestino grosso. Então, uma das coisas que ela deveria estar fazendo é diminuir a quantidade de gordura, tanto da gordura utilizada para a preparação do alimento, quanto os alimentos que têm gordura na sua composição. Diminuir a ingestão de gordura do tipo animal, né? E diminuir também a quantidade de gordura que é utilizada para a preparação do alimento. Aspectos mais específicos, nós teríamos que ver cada caso, porque talvez já seja um paciente com síndrome desabsortiva e aí seria necessário um aconselhamento específico para esse indivíduo. Um quadro clínico. Doutora Dáurea, temos mais uma dúvida para você, e direcionar ao Luiz também, depois eu vou pedir ao Luiz que comente. A Renata do Santa Maria, ela pergunta o seguinte, dei à luz há 7 meses e comecei a fazer exercício há 2 semanas, ainda amamento. A orientadora de exercícios aconselhou não comer carboidratos após as 18 horas. Ela quer saber se essa indicação realmente é correta e se isso pode acarretar algum malefício ao organismo por ela não ingerir carboidratos depois das 6 horas da tarde.
ela ainda amamenta. Não é correto ela parar de ingerir o carboidrato. Ela deve ingerir, como o Carrijo falou, é um alimento essencial que seja ingerido em todas as refeições. O carboidrato deve ser a base da nossa alimentação, só que ela não deve ingerir uma quantidade excessiva, porque ela vai ter que gastar essa energia extra que ela está ingerindo. Ela precisa ingerir tanto na refeição das 18 horas, quanto em uma ceia antes de deitar. É obrigatório que você ingira o carboidrato. Olha só, e para o Luiz eu pergunto um pouquinho também sobre isso, porque essa questão da mulher, logo após quando ela dá a luz e tal, ainda está amamentando, ela tem muitas dúvidas. Que tipo de atividade física eu posso fazer para compensar minha ingesta calórica? Qual horário eu devo comer? Inclusive eu te faço uma pergunta, é diferente a alimentação de quem malha e de quem não malha? O que a gente pode falar, inclusive com relação ao horário, 6 horas da tarde? Eu acho o principal ponto seria o seguinte, ver quem não malha. Ela não tem um gasto de energia tão elevado para se alimentar uma quantidade maior, né? Uma grande quantidade. E a pessoa que faz a ginástica, dependendo do seu objetivo, ele pode fazer uma restrição um pouco maior, né, dessas calorias e não só dos alimentos, né, que a pessoa tem que observar, vou restringir um alimento, igual o carboidrato que eu acabei de falar. Não é essa a noção. Você tem que tirar a quantidade de calorias para essa balança tentar ficar equilibrada. Por quê? Cada um tem a sua função, né? E a partir das 6 horas, por que se coloca isso? Outro ponto, porque o seu metabolismo durante a noite diminui, né, devido ao desgaste, para promover essa recuperação. Só que esse carboidrato, como ela está na fase de amamentação, é muito importante. Onde ela vai tirar energia para formar o leite para dar à criança, que necessita desse leite também. Onde que ela vai tirar energia para complementar o gasto energético da atividade física dela. Se ela não se alimentar direito nesse período pós-operatório também, eu não sei se foi cesárea ou parto normal, que ela veio, mas qual que é o perigo, a necessidade do organismo dela em cima disso. As atividades, depende se ela já vinha fazendo antes ou se começou agora. Se ela começou agora, uma atividade mais de recondicionamento geral, atividade aeróbica, o corpo dela ia se acostumando. Se ela já vinha fazendo atividade física, parou só nesse período, provavelmente começar o que ela vinha fazendo, uma atividade mais branda, menor intensidade, e voltando gradativamente conforme seu condicionamento, seu corpo e seu organismo responde a isso. Então tem isso também. Doutora Dara, gostaria de complementar? Isso, eu sugeriria para ela não utilizar de nenhuma forma açúcares. Reduzir ao máximo possível todo tipo de açúcar. Tudo que ela puder ingerir, se vai tomar um suco de laranja, ingerir o suco natural. Tudo que ela puder ingerir sem adição de açúcar, vai ser altamente benéfico para ela, porque ela vai reduzir a quantidade total de energia, e em termos nutricionais, em termos da qualidade do leite, você não vai ter prejuízo. E reduzir ao máximo a quantidade de gordura. Alimentos engordurados, creme de leite, maioneses, frituras, todo tipo de gordura, gordura visível na carne, tudo aquilo que você puder retirar de gordura da sua alimentação, também não vai afetar a qualidade do leite e vai te dar um grande auxílio em termos de controle de peso. E em termos de carboidrato, dê preferência para os grãos do tipo integral, porque do ponto de vista nutricional eles são mais ricos e isso vai melhorar a qualidade do leite que você está fornecendo para o seu bebê. Olha, inclusive o funcionamento normal do organismo também, exatamente. Né, os grãos. Bom, temos aqui uma participação para o Carrijo, Terezinha do bairro Custódio Pereira. Ela diz o seguinte: comer é algo muito bom e prazeroso quando a saúde vai bem. A comida para você, ela passou a ser um problema? Ela passa a ser porque você coloca ela como prioridade, né? Principalmente nós temos um grande defeito, o obeso, né? Que eu considero um obeso. Você demora 15 ou 17 ou 18, no meu caso foi 20 anos para engordar aí 90 quilos. E eu quero fazer uma dieta aí para emagrecer 30 por mês. Aí você quer aquela velocidade. Por que o efeito sanfona? Porque você tem que entender com os profissionais que existe, por exemplo, uma pirâmide alimentar. Porque todos os nutrientes é fundamental para que o organismo passe a fazer parte do seu dia a dia. Porque não adianta eu comer só carboidrato, não comer proteína ou qualquer tipo de outro alimento que faz parte da pirâmide. Agora, o que é importante, você coloca como prioridade o alimento. Eu participei de vários debates, né, e eu achei muito interessante. Uma professora da universidade, ela colocou que não existe alimento ruim, existe dieta ruim. Por quê?
você pega lá com o profissional e quer seguir a risca. Você coloca como prioridade aquele alimento. Você elimina, eu não vou comer mais arroz, não vou comer mais macarrão. Aí começa a eliminar alguns alimentos que às vezes vai fazer falta para o seu dia a dia, né? Então é importante você ter as orientações para que o profissional faça realmente um cardápio para você, que você possa trocar. O que é os carboidratos que eu posso comer hoje, amanhã e tal? Não é cortar ele, porque nós temos esse grande defeito de chegar e radicalizar, cortar o alimento já de imediato, eu não vou tomar mais refrigerante. Aí de repente, numa festa eu vou e tomo todo aquele refrigerante que eu não tomei. Então você tem que balancear, tem que colocar prioridade, ter a qualidade. E essas qualidades de vida, ela demora. Você tem que fazer um projeto a curto, a médio e a longo prazo. E conciliar com atividade. Porque não adianta você só restringir só a alimentação. Você tem que ter a atividade do dia a dia. Porque é lógico que os profissionais aqui podem falar muito bem quanto de energia você gasta por dia. E quanto de energia você vai precisar consumir para realmente oferecer energia. Então, cada um, é lógico, tem sua estatura, né, seu peso, tem que ter mais ou menos uma base, mas um mínimo possível para o corpo humano sobreviver. Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos gastando energia também. Então tem que balancear tudo isso. Observar, inclusive, a diferenciação para cada caso aí. Temos aqui muitas perguntas. Vamos lá, Luiz. Priscila do bairro Saraiva, ela diz o seguinte: por que o funcionamento do nosso organismo muda tanto depois dos 30? E muda depois dos 25, 30, 35, 40? Isso é natural. O que a gente pode falar sobre isso? O organismo em si, a gente pode falar que a construção dele